Rapaziada, vocês estão me escutando? Como que tá aí? Deixa eu só terminar um negócio aqui e a gente já vai começando. É o tempo do pessoal ir entrando. Vamos começar a aula às 18h25. Beleza? Então vamos dar um tempinho aí. Pessoal que já tá aí, só fica esperto que eu vou estar configurando a segunda tela aqui. Eu já tô. A gente já vai começar. Fechou? Só um momentinho. Foda-se. Bora lá, rapaziada. Mariano já vi que tá aí. Eu vou deixar aqui uns gráficos no jeito. Que hoje a aula vai ter bastante gráfico aí pra gente trocar uma ideia em cima. Fechou? Deixa eu só terminar um negócio aqui. Difícil, bicho. Ufa! Nossa. Bora, pessoal, vocês estão me escutando? Mariano, dá um feedback aí. Como que estão as coisas? Deixa eu ver. Diminuiu. Boa. A gente aumenta aqui. Então, sejam muito bem-vindos. Desculpe pelo atraso. Então, bora lá. Vamos começar aqui. Live hashtag. Live do Bruninho. Hashtag 2. Os melhores e piores ativos para investir. Beleza? Mariano, Cleberson, tem alguém aí? Tá? Vocês estão me escutando? Como que tá? O som tá saindo legal? Me dá um feedback aí. Ó, o Gui tá aí. Salve, Gui, beleza? Guilherme, vocês estão conseguindo me escutar? Tranquilo? Acho que o perfeito do Mariano foi sobre isso. Beleza? Top. Então, fechou, fechou. Então vamos começar. Nessa live aqui você vai aprender sobre os melhores e piores ativos para alcançar seus objetivos financeiros. Basicamente, quem conhece minha história sabe que eu sempre busco padrões. Foi assim com os conceitos de simplicidade, assim com os conceitos de vieses comportamentais. É algo que eu particularmente gosto muito. Só um aqui. Algo que eu particularmente gosto muito.
Eu já me ferrei no day trade porque achando que esses padrões iriam funcionar sempre. Mas diferentemente do day trade, existe sim um padrão entre quem realmente tem sucesso financeiro e quem não tem. Não, eu vou tentar fugir o máximo daquele papo de coach. Eu tenho certeza que o que você vai ver aqui vai agregar muito mais conteúdo do que diversos cursos pagos por aí. Beleza? Então a gente já sabe que um dos principais padrões é o foco no longo prazo, mas será que isso é verdade? Será que os ativos no longo prazo são melhores? Quais ativos no longo prazo são melhores? Quais ativos são piores também? Porque além da gente saber o caminho certo, é importante a gente saber os caminhos errados também, porque dessa forma a gente vai saber por onde não ir. Se tiver 1000 caminhos, você não sabe qual que é o caminho certo, mas tem 998 caminhos que você sabe que são errados, fica muito mais fácil de você acertar, beleza? Eu sou. Você pode ser que seja novato aqui, mas eu sou o Bruninho, eu sou responsável pela geração de conteúdo do canal que mais gera conteúdo sobre investimentos no exterior aqui no Brasil. Então, se você quer saber mais sobre como aprender, como investir lá no exterior, como escolher os bons ativos, como montar uma carteira vencedora no longo prazo, eu tenho certeza que você está no lugar certo. Beleza? Então, de uma vez por todas, a gente vai largar esse estresse de querer ficar acertando o que a gente chama de furico da mosca e a gente vai saber qual é esse padrão que realmente funciona no longo prazo. Beleza? E além disso, eu tenho uma meta para vocês. Se a gente bater aí mais de 10 pessoas simultâneas, eu vou estar distribuindo um conteúdo inédito aqui, que eu peguei as 500 empresas do S&P 500 e eu utilizei de uma plataforma para pegar os dados, o compilado dos dados dos últimos 10 anos, extremamente completo. Deixa eu ver se eu tenho um exemplar aqui. Acho que tem um aqui, ó. Que eu tinha pego da própria 3M, que a gente estava estudando hoje. São 500 páginas, 506 páginas com isso daqui. Um sobre cada empresa do S&P 500. Beleza? Então, se você quiser, já pega essa live, manda aí para os seus amigos, para quem você acha que vai se interessar e vamos nessa. Fechou? Então, opa, aqui. Então, beleza, vamos lá. Isso daqui eu levei alguns anos, né, para desenvolver esses padrões. Deixa eu só dar uma hidratada. Então, depois de perder muito tempo e até um certo dinheiro por tentar, de forma empírica, descobrir esse padrão, a gente consegue entender um pouco sobre como isso vai agregar na sua vida, porque você, sabendo quais são os ativos que você tem que focar, fica muito mais fácil para você estruturar uma carteira por longo prazo, para você investir de uma forma mais segura e mais consciente. Beleza? Então, eu espero que vocês estejam ligados aqui, já deixa seu like também. Então, sem mais delongas, vamos direto para o assunto principal daqui. Uma das coisas principais é que quando você fica simplesmente fechado em uma única economia, você fica à mercê de instabilidade econômica desse país, instabilidade política e também da segurança jurídica, e que é algo que basicamente não se fala sobre os investimentos aqui no Brasil. Mas vamos começar aqui pelo caminho errado. Quais caminhos que a gente não deve seguir, beleza? Deixa eu só dar um enter aqui. Pera aí. Eu tô sem acesso ao chat aqui, eu vou dar uma ajustada na tela já. 30 segundos eu tô aqui. Boa, galera. Até peço desculpas aí novamente. É que tá complicado. Tive que fazer
uma gambiarra aqui para conseguir ficar enxergando a tela. Daí tem que ficar saindo da cadeira para conseguir arrumar. Mas beleza. Vou compensar com vocês na quantidade de conteúdo que a gente vai estar passando aqui. Beleza? Então, um dos principais... Ó, vamos começar aqui, ó. Piores ativos. E não pensa que eu vou ficar falando... carro é passivo, carro é ativo, casa própria. Isso daí você já sabe. Você não precisa de uma pessoa falando isso. Onde você tem que colocar sua reserva de emergência? Onde, se você comprar casa é passivo ou ativo? Se você comprar carro é ativo ou passivo? Não, isso daí é o que você encontra por aí. Mas aqui é diferente. Pior ativo número 1. Diquinha. Nem sei, não, vamos escrever dicas de stock picking, vamos dizer quente. O que seria isso? Daqui a gente consegue dizer como Tesla, Hertz, para quem é aqui do Brasil, Via Varejo, Oi, deixa eu ver o que mais, Cogna. Ou seja, são aquelas empresinhas que muito se especula dentro dela e você acaba caindo no que a gente chama aqui de FOMO. Opa. FOMO, que é o Fear of Missing Out. Deixa eu só pegar aqui. Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora. E isso é muito comum, você pode achar, não, mas pá, e você começa a criar vieses na sua cabeça para que você acabe justificando a entrada nessa empresa, mas só que muitas das vezes só foi uma dica que você escutou por aí e que sua cabeça está tentando transformar em algo mais racional, mas de verdade, não tem muito o que se fazer. Isso daí pode dar até certo no curto prazo, mas isso não se sustenta no longo prazo. E o que eu estou querendo dizer não são contra essas empresas específicas, que eu quero que vocês entendam. Não são sobre essas empresas. É sobre tudo o que acontece ao redor delas. Então, o que acontece ao redor delas? São pessoas falando de compra que agora tá barato, o preço-alvo de tal empresa bateu, agora é 2.000 dólares, igual o caso da Tesla. A Hertz é uma ótima empresa, ela vai conseguir fazer um turnaround muito bem sucedido e papapá. A Via Varejo é 20, a Cogna é 10, papapá, Oi BR é 10. Eu falei, mano, isso não são coisas que nós sustentamos. Isso daí é coisa de quem vai estar ali vendendo comunidade, quem vai ficar fazendo tradezinho, quem vai acabar se tornando, como o meu grande mentor fala, passageiro da agonia. E o que seria esse passageiro da agonia? É aquele cara que acaba se rendendo às graças do mercado. E o que seriam essas graças em si, né? É que das duas uma. Na verdade eu vou colocar aqui para ficar mais sustentado. Você opera o mercado ou o mercado te opera. No passageiro da agonia, o mercado manda na vida dele. Por quê? Passageiro da agonia é o seguinte, você acaba se tornando, ou a gente pode ter uma nomeação minha, que é você se tornar torcedor. Que você acaba torcendo. Não, você esquece fundamento, você esquece projeção, você esquece tudo que você passou meses, muitas vezes até anos, para aprender e simplesmente, o que você faz? Você começa a torcer. A partir do momento que você se torna torcedor,
a sua passagem para a agonia está garantida. Pode ter certeza. Mais cedo ou mais tarde a conta chega. Então, pior ativo número 1. Diquinha. Não seguir por dica. Agora a gente tem mais uma aqui também, que é a Nicola. Nicola e a Nil, que são empresas também de carros elétricos e que estão sendo puxados pela Tesla. Então é o seguinte, você vê uma certa empresa, está tendo um boom, começa a gerar muita expectativa em cima dela, muita expectativa, e você fala, pô, mas só que está tendo muita especulação em cima dessa empresa. E não tem outras empresas do mesmo setor? E vai. Daí você começa a pegar Tesla, daí você encontra uma Nikola que eu nunca nem tinha ouvido falar. Daí uns meses atrás surgiu essa NIO que subiu, sei lá, 100% em um mês. E pô, de verdade, são empresas que não têm fundamento. Não tem fundamento algum. É simplesmente assim. Tesla tá subindo? Qual é um par dele que não subiu ainda que possa subir? Vou comprar. Não, mas porque eu estudo sobre carros elétricos, que eles vão dominar o mundo e tudo mais, e tudo mais. Essa empresa vai se beneficiar muito e papapá. Beleza. Mas você entende mesmo? Você consegue convencer uma pessoa leiga no mercado a investir nessa empresa? Ou você consegue convencer um especialista a investir nessa empresa? Então, se você não consegue convencer nenhum dos extremos que faz sentido você investir, então, sinto muito, mas a sua passagem para a agonia está garantida. Então, o que a gente faz para evitar isso? Evita o mar vermelho e busca o mar azul. O que seria esse mar vermelho e mar azul? Tem um livro chamado A Estratégia do Oceano Azul. Eu acho que é esse o nome do livro em si. Que é o seguinte: na superfície você vai ver, ou na verdade próximo de grandes costeiras e tudo mais, você vai ver, possivelmente você vai enxergar o mar de forma mais vermelha. Por quê? Vai ter tubarão comendo ali, vai ter baleia, vai ter tubarão martelo, tubarão branco, orca. Então vai ter muita coisa caçando um único objeto, um único objetivo, uma única ação. E vai ter muito sangue sendo derramado, porque você vai querer comprar, outra pessoa vai querer ficar comprando também. Você vai acabar se tornando um passageiro da agonia no meio desse caminho. E muito sangue vai ser derramado. E se você não quer brigar por esse mar vermelho, olhe para onde ninguém está olhando. Mude seu foco. Olhe para o horizonte e fuja desse mar vermelho. Lembrando, o que a gente está falando aqui, não se prendam às empresas propriamente. Se prendam à ideia das dicas. Se prendam a isso, certo? Porque o conceito importante é esse daqui. Beleza? Esqueçam esses exemplos. Isso daqui só foi para a gente tangibilizar mais esse conhecimento. Voltando aqui, vamos entender o que está acontecendo aqui. E a gente tem que focar onde ninguém está olhando. Então, se está todo mundo especulando em empresas do setor ao setor automotivo elétrico, o que a gente faz? Pô, faz sentido para mim? Eu entendo. Pô, não, eu acho que eu só vou estar ali com fear of missing out, só vou estar com medo de subir, explodir. Depois eu ver meus amigos ficando rico, muita gente ganhando dinheiro com essa ação e eu não ganhando. Então, o que a gente faz? Foque naquilo que você realmente entende. E aqui a gente cai no nosso círculo de competência.
Se você tem conhecimento amplo sobre o assunto, mas eu digo conhecimento amplo mesmo, se você entende sobre o que você está falando, talvez, ainda talvez, faça sentido você se aventurar no Mar Vermelho. Mas é muito difícil alguém que não derrama seu sangue no meio do Mar Vermelho. Beleza? Então tomem muito cuidado com isso. Tomem muito, mas muito cuidado mesmo. Como o próprio Mariano disse aqui, a questão é que acaba se tornando especulativo. Eu não estou falando que essas ações não vão dar certo, porque ninguém sabe. Mas o problema é você ficar dependendo desse achismo. Porque, no fim das contas, é o seguinte: a gente sabe que o futuro ninguém sabe, exato? Então, o que a gente faz? A gente busca sempre tentar tangibilizar ele o máximo possível. O que você acha que é mais fácil ter sucesso no futuro? Empresa de saúde barra cuidados pessoais ou uma empresa de, vamos dizer, locação de carros para daqui 20 anos. O que você acha que vai ser mais fácil da gente investir para a gente ter um sucesso, para a gente ter uma tranquilidade, para a gente conseguir dormir de uma forma mais tranquila nos próximos 20 anos investindo aí? O que você preferia se tornar sócio? De uma empresa de saúde, cuidados pessoais, ou de uma empresa de locação de carros? Eu, particularmente, eu prefiro isso daqui. Calma que esse mouse tá burro. Eu prefiro esse daqui. É o que eu prefiro. Porque, pra mim, faz muito mais sentido que daqui 20 anos as pessoas continuem precisando tomar conta da sua saúde e tudo mais, do que elas precisem ficar locando carros, ou a gente pode colocar aqui, ou carros elétricos pelo mundo todo. Então, é exatamente isso. Faz muito mais sentido a gente buscar por aqueles setores mais defensivos e também por aquilo que não está todo mundo falando. Então, se tivesse todo mundo falando, o Luiz adivinhou. Estava falando da Johnson Johnson aqui. Então, se a gente tivesse, vamos supor que começa um murmurinho que eu posso dar um grande exemplo aqui, que eu acredito que está prejudicando algo com fundamentos muito bons. Eu acredito que está sendo esse flight to quality que a gente está vivendo, que é a corrida do ouro e da prata, reservas de valor. O tanto que isso vem subindo nos últimos tempos, você vê, eu particularmente como eu estou nesse meio, eu vejo canais que as pessoas não sabiam fazer, sei lá, um cálculo mínimo de fluxo de caixa descontado, ou não sabiam nem investir no exterior, falando de investir em ouro. O que a gente faz? Eu tô comprado em ouro faz, sei lá, um ano e meio. O que eu faço? Eu fecho a tela do meu computador, fecho qualquer notícia, qualquer rede social e mantenho meu foco. Perdeu o fundamento? Não perdeu o fundamento. Continua fazendo sentido dentro da minha carteira? Continua fazendo sentido da minha carteira. Ela está ficando sobreposicionada dentro da minha carteira? Talvez sim, por essa grande valorização. O que eu faço? Vendo. A gente pega a gente pega os aportes e a gente vai rebalancear nos aportes. Porque se você ficar dependendo muito disso, quando cair muito, você vai ter que ficar comprando, você vai ter que fazer uma gestão muito ativa. Então eu acredito que faça mais sentido, pelo menos, sei lá, nos primeiros 5 anos que você está investindo, ou sei lá, 3, 5 anos, tudo vai depender do tamanho do seu aporte, né? Eu estou falando uma média geral. Mas eu acredito que faça sentido nesses primeiros anos que você faça rebalanceamento apenas com seus aportes. A não ser que seus aportes sejam muito insignificantes em frente ao seu dinheiro total. Vamos supor,
você tá fazendo aportes aí de uma herança que você ganhou, sei lá, 10 milhões de dólares, 10 milhões de reais, você tá aportando aí, sei lá, 500 mil por mês, você vai, daqui, sei lá, um ano e meio, você vai ter um patrimônio lá de toda a herança que você pegou, desses 10 milhões, e seu aporte mensal do seu trabalho vai ser cerca de, sei lá, tô chutando 3 mil reais. Então vai ser algo bem relevante. Daí com isso vai demandar uma rotatividade maior. Daí se você, para você fizer sentido fazer essa rotação de tipo, você vende aquilo que esticou muito para comprar aquilo que caiu muito. Beleza? Mas esse é assunto para outra live. Mas o que eu queria dar exemplo aqui é que continua com os fundamentos iniciais. Se sim, então continue, esquece o Mar Vermelho que você não vai se tornar um passageiro da agonia. É só você não virar um Zé Cotação. Nunca, 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 nunca. Nunca se torne um Zé Cotação que provavelmente que é basicamente a mesma coisa que o passageiro da agonia e tudo mais. Beleza? Então, essa segunda parte, agora a gente vai falar sobre o segundo ativo. Segundo ativo aí. Segundo pior ativo. O que eu acho? Esse daqui eu peço muita atenção de vocês. Muita, mas muita atenção para que não me interpretem errado. Por favor, tá bom? Foque nisso que eu vou falar agora. Mas só que, é claro, isso daqui é uma opinião minha. Isso daqui são tudo baseados de forma empírica, lógico. Não estou tirando coisa da minha cabeça, mas isso daqui são baseados em diversos estudos, no meu conhecimento de mercado, minha experiência. Mas aprendam a pensar com sua própria cabeça. Deixa eu ver só o chat aqui. Legal. O pessoal tava fazendo uma discussão sobre alguns ativos. Pera aí. Caralho, tá foda, bicho. Tá osso, pessoal. Voltei. Então, o Luiz e o Mariano aqui estavam conversando sobre a CVS. Ela é uma boa empresa, mas o setor dela são de margens baixas. Eu particularmente acredito que a Amazon não vai se aventurar muito nisso daí, porque você não está preocupado em pagar 10,50 em um remédio ou pagar 11 reais ou 11 dólares no caso. Você está preocupado em comprar naquela farmácia que é mais próxima da sua casa, certo? Então eu acredito que seja difícil a Amazon migrar para isso, a não ser que eles bolem algum sistema aí de supply chain lascado, mas só que assim, você precisa do remédio. Remédio é sempre com um senso de urgência, né? Você fica doente e precisa do remédio. Então o que você vai fazer? Você vai esperar um dia, pode por mais rápida que a entrega seja, você vai esperar um dia para o remédio chegar? Não, você vai pegar seu carro, vai pegar sua condução, vai pegar seu Uber, enfim, e você vai, ou vai a pé mesmo, dependendo de onde que é, você vai para a farmácia mais próxima. Então a CVS ou Walgreens, elas se beneficiam com isso. Por isso que a gente tem que ficar atento com as expansões delas e também sua presença no território americano. O ideal para elas é que tenha uma Walgreens ou uma CVS a cada esquina dos Estados Unidos para que elas se beneficiem sempre. Então é aquele senso de urgência que eu acredito que a Amazon não consiga cumprir. Beleza? Essa é a minha humilde opinião. Fechou? Mas vamos falar aqui sobre o segundo ativo. Deixa eu só fazer isso daqui. Você vem para cá.
Vem para cá, o segundo maior ativo. Fundos de investimento. Antes de julgar, escutem o que tenho a dizer. Beleza? Então, por que eu acho que fundo de investimento é um dos piores ativos? Por quê? Ele te dá. Deixa eu mudar a cor disso daqui. Para depois até ficar mais fácil. Ele te dá uma sensação de segurança. Ter um profissional tomando conta do seu capital. Mas é o seguinte, você tem que pensar na construção do seu portfólio barra carteira como um todo, certo? Então a gente tem que ficar bastante atento com isso. Você tem que entender qual que é a ideia do fundo, e é muito difícil isso, porque você tem que entender outra pessoa. Você já tentou entender outra pessoa? Psicólogos ganham dinheiro com isso há séculos e nem eles conseguem entender realmente as pessoas. Então é extremamente complicado porque quando você tem um gestor lá, você tem um cabeça, você tem que entender o que ele está pensando, o que ele está fazendo. Além disso, tem uma defasagem nas informações, você não vê as informações em tempo real. Além disso, olha isso daqui, eu até tinha separado esse gráfico aqui. Esse daqui. Dá uma olhada. Esse daqui eu vou só deixar assim. Altas taxas. Muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, eu tentei achar o estudo que eu tinha visto uns anos atrás, mas eu não consegui achar. Que era o estudo mostrando os fundos ativos versus os fundos passivos. Eu só consegui achar esse gráfico que mostra as questões de taxas. Um fundo de investimento ele pode ter um ótimo desempenho, mas qual que é o problema? As taxas. No longo prazo, essas taxas anuais que a gente acaba pagando acabam com o rendimento que a gente tem. Olha a diferença aqui. Desde 1980 para 2015, ou seja, 35 anos, se minha conta tá certa, uma taxa de 0,06%, que é um ETF, como o próprio Mariano citou aí, contra uma taxa de 2,27%, que não é nada muito absurdo para um fundo de investimento. Olha a diferença de rentabilidade. Um fundo passivo aí com 0,06% de taxa teria dado cerca de $200 mil nesses 35 anos, enquanto os fundos ativos com essa taxa de 2,27% dariam praticamente a metade. Então, você pode achar que essas taxas são irrisórias, que essas taxas não vão mudar em nada, é bom ter um gestor lá. Mas pergunta pro seu filho se ele prefere ter uma faculdade de 100 mil reais ou uma faculdade de 200 mil reais. Pergunta aí pra sua mulher se ela prefere ter um carro de 100 mil reais ou um carro de 200 mil reais. Entendeu? Essa é a grande diferença, porque pode ver que as oscilações são muito parecidas. Ele sobe muito menos e cai muito mais do que quando o próprio fundo passivo tá se movimentando aí, beleza? Então, o que a gente precisa ficar atento nos fundos de investimento? Vou dar um ótimo exemplo. Não sei se vocês lembram acho que é assim que se escreve, Magellan, que é o fundo que o Peter Lynch tocava lá nas décadas de 80, eu acho. Era um fundo que ele ficou conhecido, né, o Peter Lynch, gestor de um
para 28. Ou seja, ele transformou, se eu não me engano, em 10 ou 15 anos, alguma coisa assim. Ele fez a gestão desse portfólio, desse fundo, e ele fez $1 se tornar $28 em 10, 15 anos. Então, você pensa, pô, quem era acionista, quem era cotista desse fundo ficou muito feliz, certo? Errado. Mais de 50% dos cotistas da. Vou dizer aqui do Lynch perderam dinheiro. Por quê? Imagina que você tá no meio dessa oscilação. Você entra aqui no topo. Ele pode ter valorizado tudo isso. Mas só que se você entrou no topo e provavelmente você acabar vendendo num fundo, você não vai ter pego esse spread. Então o fundo pode ter valorizado aí 400 milhões de vezes. Mas só que tem que ver as pessoas, os cotistas dos fundos normalmente não tem gestão de risco suficiente para aguentar essas quedas. Já começa a falar que o gestor é ruim, que a gestora não presta, que a administradora é um lixo. Então, a gente precisa entender que esse negócio de fundo é extremamente complicado. Beleza? É exatamente isso que o Mariano está falando. O pessoal compra num topo, por quê? O Peter Lynch, vamos supor, ele bateu 100% em um ano. Dando só um exemplo, tá? Não sei se é real isso. Mas ele bateu aí 100% em um ano. Nossa, pode ver. Todo mundo vai para onde? Pro Mar Vermelho. Então acaba se tornando até uma diquinha de fundo aí. Igual a gente teve o Alasca aqui no Brasil, quando pegou, que eu acredito ser. Lógico que tem a capacidade do gestor, mas eles contaram bastante com a sorte de pegarem a Magazine Luiza quando era, sei lá, era um lixão aí. Então, eles ficaram muito conhecidos por alguns stock pickings que eles fizeram e todo mundo começou a entrar. Por quê? Não, mas você viu? O cara teve uma valorização nos últimos 3 anos aí de, sei lá, 1000%. Tá, mas você viu o drawdown? Você viu o quanto que caiu? Você chegou a entender? Então, qual que é o problema do fundo? O fundo é o seguinte. O fundo é o seguinte. Entra muito dinheiro na hora que é para sair e sai muito dinheiro na hora que é para entrar. Por quê? O que acontece? Como eles acabam, o pessoal acaba entrando na euforia, eles entram aí no que é um desespero irracional aí. O que acontece? Vou até dar um exemplo desse gráfico aqui. As pessoas entram nessa região. Deixa eu ver, até dá, acho que para inserir forma aqui. As pessoas acabam entrando aqui. Sim. Deixa eu ver, preenchimento. Sem preenchimento. As pessoas entram aqui. Então o que acontece? As pessoas entram aqui porque aqui é quando tá todo mundo falando do fundo, o fundo valorizou muito, valorizou 3 dígitos e tudo mais. E começa a entrar muito dinheiro e o gestor tem que dar um jeito nessa grana que está entrando, tem que fazer alguma coisa com esses ativos sob gestão, ele tem que ver aí essa grana, tem que alocar de alguma forma para manter a rentabilidade e começa a comprar ativos caros. E sendo que aqui era o momento ideal para todo mundo do fundo estar vendendo, para estar colocando dinheiro no bolso e segurar para as próximas baixas. Em tese, né? Vamos dizer que a gente sabe o que vai acontecer no mercado. Mas o que acontece? Todo mundo entra aqui e acaba. Opa! Eles entram aqui e acabam saindo aqui.
Deixa eu pegar no laranjinha, porque no laranjinha que é o fundo ativo. É isso que realmente acontece. As pessoas compram quando tá caro e vendem quando tá barato. Deixa eu ver. A Berkshire Hathaway é como se fosse um fundo? Não, uma holding é diferente, porque a holding ela consegue opinar dentro, ela consegue. Normalmente ela tem grandes participações dentro das empresas, então ela consegue opinar. O próprio Warren Buffett e o Charlie Munger, eles opinavam muito, quando eles eram mais novos, nas gestões de algumas determinadas empresas, que eles praticamente tocavam, né? Então, não, porque primeiro você não tem taxa, né? Você não vê lá sendo descontado 2% ao ano, 1% ao ano. É lógico, tem o Prolabore, mas só que uma estrutura de empresa. Então, eu acredito que é diferente. As holdings fazem muito mais sentido do que fundos de investimento. Beleza? Então, Berkshire Hathaway, tanto é que eu gosto, eu tenho carteira, porque eles têm uma visão muito parecida da minha. Na verdade, eu me inspirei muito neles, no próprio Warren Buffett, no Charlie Munger, que são caras que têm quase 90 anos aí e continuam investindo por longo prazo. Isso é sensacional, isso é genial. Então, é diferente. Não tem uma estrutura de empresa mesmo, tem participações, eles opinam, eles podem dar realmente pitacos dentro da empresa, da gestão e tudo mais, e podem até ajudar em questão de aquisição, fusão, beleza? Então, a holding, quando é muito bem gerida, ela é totalmente diferente. Deixa eu ver, o Luiz perguntou. Mas isso não se limita só em fundos, mas em ativos como um todo, é comportamento humano. Exato. É o que a gente falou lá do Fear of Missing Out. Todo mundo tá falando, você vai pro Mar Vermelho brigar, enquanto o Mar Azul que você antes estava surfando ou que você antes estava de olho, agora tá se tornando aí mais limitado. Beleza? Então é realmente isso que acontece. Sejam eles em fundos, sejam eles é, em ativos também, mas o problema do fundo é que o fundo fica muito à mercê. Você, por ser investidor independente em si, né, investidor individual, você consegue ter 100% do controle. Então, o problema do fundo é que você não tem esse controle. Mesmo se você continuar comprado e continuar comprando enquanto vai caindo e tudo mais, se o fluxo maior dentro do fundo for de saída, de nada vai adiantar. Você só vai ver seu capital cada vez ruindo mais, porque são muitas pessoas saindo mais e mais do fundo quando ele mais precisa do dinheiro. Beleza? Então, já deram aí 40 minutos de live. Vou dar uma acelerada aqui, porque tem alguns ativos que eu quero conversar com vocês, que são alguns ativos que a gente deve ficar atentos aí. Agora vai ter muita gente falando sobre, que são os ETFs alavancados. Isso daqui é um verdadeiro tiro no pé. Por quê? Se você, se você pegar ETFs alavancados, o que são ETFs alavancados? Normalmente são ETFs que utilizam de derivativos para que eles consigam se alavancar, ou seja, eles acabam ficando comprados em alguns contratos futuros que façam com que ele tenha uma exposição de 200% da bolsa, 300% da bolsa. Beleza? Eu acredito que isso é algo que deve ser praticamente ignorado. Aqui eu vou falar do que eu faço. Eu ignoro esses ETFs. Por quê? Se você for ver, deixa eu ver, aproveitar que estamos só entre amigos aqui nessa live, eu vou pegar um gráfico aqui e vou mostrar para vocês. Vou pegar, acho que no Investing fica mais fácil para a gente enxergar. Então, eu vou estar mostrando aqui o que acontece com esses fundos alavancados, com esses ETFs alavancados, na verdade, né? Qual que é o grande problema deles?
BRZU. Acho que é isso. Isso. Eles estão... Esse daqui é um fundo que ele replica 2 vezes a bolsa brasileira. Olha, MSCI Brasil Bull, ou seja, quando a bolsa cresce, ele acompanha 2 vezes o mercado. Então ele ganha muito quando a bolsa se torna direcional no Bull, para cima, né, no touro, vamos dizer. Então, vamos pegar um gráfico aqui. Pegar um gráfico. E aqui eu vou mostrar para vocês o que acontece. Mas pô, se a tendência de longo prazo da bolsa é subir, não era bom fazer isso? Mas se a tendência de longo prazo não é o mercado inteiro de ações subir, não faz sentido eu ficar comprado isso daqui, fazer um buy and hold nisso que eu vou ter o dobro de rendimento? Errado. Totalmente errado. Errado. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo aqui. Cadê? 10 anos. Ué, mas esse daqui é o gráfico do máximo que o fundo tem nos últimos 5 anos. E a gente sabe que nos últimos 5 anos a gente vê que a Bolsa Brasileira teve uma tendência de alta, subiu bastante, enquanto esse ETF ele teve um péssimo rendimento. Então, pô, mas não fazia sentido eu ficar comprado nisso daí? Não, porque o que acontece? Quando você compra isso daí, como eles utilizam de derivativos, quando esses derivativos não são comprometidos, né, eles não são muito de forma 100% racional utilizados, por quê? Esse fundo segue a seguinte lógica. O que a Bolsa Brasileira fizer, eu vou fazer 2 vezes. Se ela subir em um dia, 2 vezes, eu vou subir o dobro em um dia, nesse mesmo dia. Beleza? Esses fundos, eles costumam ter movimentos diários. Então é isso que realmente acontece. Então, se um dia ele explode, pô, esse ETF vai explodir 2 vezes. Mas se no outro dia ele cai, esse ETF acaba explodindo para baixo, acaba implodindo, na verdade. Então a gente precisa ficar atento a isso. Eu, particularmente, eu desprezo isso daí. Para mim, não é nem investimento, são um dos piores tipos de investimento mesmo, porque o próprio é a característica do derivativo e acaba destruindo as rentabilidades que você pode ter. Deixa eu dar uma olhada no chat. Essas lives estão com tempo relativo. Passa 40 minutos e parece 5. Realmente. Apesar dos problemas que a gente teve no comecinho aí, que a gente demorou uns 5 minutos, já fazem praticamente 50 minutos que eu tô falando aí. E nem vi o tempo passar também. Tem alguma letra específica para sabermos que o ETF é alavancado? Não, não. Tem ETFs que utilizam do U, tem ETFs que utilizam do Z, eu acho. Tem ETFs que... mas a maioria é U. O mais fácil é você pegar o código do ETF, né, o ticker, jogar aí e ver se aparece algo assim. Se aparecer 2x alguma coisa, 2x Bull, 2x Bear, aí você já sabe que ele é alavancado. Beleza? O Luiz perguntou, que loucura, duplicar o índice. Exato. Existem até os triplicadores de índice. É que eu não lembro o código dele. Acho que é o KikiQU. É isso? É isso? Não. KikiQ. Ultra Short. Aqui. KikiQS. KikiQX. Acho que esse daqui é o QQQS. Nesse caso aqui, ó, ele replica o Nasdaq 3 vezes short. Então, se tá caindo, ele vai ganhar 3 vezes o que o Nasdaq tá caindo, beleza? Igual, ele perdeu hoje cerca de 2,82%. Ele caiu 2,82%. Porque provavelmente a Nasdaq deve ter subido o quê? 0,7%? Talvez seja isso. Beleza? Então, minha dica é que não se iludam com isso, esqueça.
esqueça isso. Porque isso daí é pra você ficar fazendo tradezinho. Então, tipo, de acordo com a minha análise gráfica, deu uma cunha de fundo com volume, o preço tá interessante e tudo mais, isso, aquilo. Eu vou lá e o que eu faço? Falar, eu acredito que nesse próximo dia eu vou fazer um tradezinho rápido e vou pegar essa valorização aí mas só que ele pode explodir, mas nem tanto. Para um índice como o S&P 500 subir, sei lá, 3% já é um pouco mais complicado, né? São 500 empresas, apesar de haver uma certa concentração e tudo mais, enfim. Preço subir 3% até algo plausível. Acho que pode até subir 3%. Mas, pô, queria fazer pelo menos 9, 10%. Você vai, compra esse ETF, mas, pô, na maioria das vezes essa bomba estoura no seu peito. Então, esqueçam realmente isso. Quarto ETF também exige discernimento. Deixa eu ver. ETF reverso, você comentou também que não vale a pena. Não vale a pena para o buy and hold, né? Mas só que você consegue fazer proteções de carteira longas. Então, se você for simplesmente comprar igual você compra uma Johnson Johnson, uma Microsoft, Apple, boas empresas assim, você fica aportando todos os meses, não faz sentido porque isso vai queimar seu capital. Mas quando você faz igual o que eu gosto de fazer, quando eu tenho um cenário base que não está muito favorável, eu gosto de ter certas proteções. Então, o que eu faço? Ao invés de eu ficar explodindo em derivativos e tudo mais, eu posso simplesmente comprar esse ETF, que eu vou ter um risco mais limitado e mais convexo, e segura minha carteira. Então, eu particularmente eu gosto de fazer isso, quando eu vejo muitas fragilidades acumuladas, igual aconteceu em março, e igual está acontecendo agora. Então, eu ainda não comprei, mas eu estou esperando o momento certo para adicionar ETF reverso na minha carteira, mas só que é aquele negócio, são movimentos rápidos. São trades? São trades, mas só que eu costumo chamar de seguro de carteira. É uma forma de eu segurar minha carteira. Mas eu não posso ficar fazendo esses seguros todos os meses, senão acaba ficando muito caro. Beleza? Então, ETF, tem ativo para tudo, parece parque de diversões. É exatamente isso, Luizão. Pô, você quer ativo short? Você quer ativo que fique vendido? Tem ETF. Tem ETF que replica 2 vezes vendido? Tem. É, enfim, tudo que você imaginar vai ter lá nos Estados Unidos, na Bolsa Americana. Fechou? Então vamos falar aqui do penúltimo pior ativo. Penny Stocks. O que acontece com essas Penny Stocks? São ações que têm preço abaixo de 5 dólares. Então, são empresas lá que são aqueles achadinhos que você fala, vou comprar aqui, tipo uma Hertz da vida, ela foi lá para, sei lá, 2 dólares. Muita gente entrou comprando, o volume foi lá em cima de compra. Então, porque eles estavam comprando penny stocks, que são puramente são puramente especulativos. Deixa eu só dar um gole d'água que a garganta tá seca. Sim, puramente especulativos. Então, eu prefiro evitar, mas dependendo da sua carteira, pode fazer sentido ter uma pequena. Foco no pequeno, tá? Pode fazer sentido você ter uma pequena. Aí. Cadê aqui? Uma pequena parcela da sua carteira nesse tipo de ativo. Beleza? Pode fazer sentido. Não necessariamente vai fazer. Então, tem uma pequena parcela da carteira nesse tipo de ativo. Mas muito cuidado.
Isso daqui é algo mais sofisticado e, sinceramente, isso daqui vai demandar uma certa dor de cabeça e, dependendo, você pode acabar voltando aqui para o início e acabar se tornando um passageiro da agonia. Beleza? Então tome muito cuidado com isso. Aqui, tá. Então fechou. Falei de penny stocks. E agora o último. O quinto. Esse daqui é o pior. Exposição a uma única moeda de país emergente, fraco, com políticas frágeis, sem demanda mundial e com poucos estímulos. Além da péssima segurança jurídica. Então, esse daqui para mim é o pior, que é você se prender. Tem até, vou colocar aqui que isso daqui é importante. Na verdade, ô Mariano, normalmente são, ou são empresas que estão passando por recuperação judicial. São aquelas empresas que, igual a Hertz, que bombou antigamente, caíram aí para valores irrisórios. Normalmente eles são negociados no OTC, né, no Over the Market. Você não vai, é muito difícil você encontrar isso daí na NYSE, né, e nem na Nasdaq. Isso daqui é na bolsa mais de balcão, beleza? E é até bom isso porque dependendo da corretora, fica mais difícil você acessar, o que acaba te protegendo, acaba protegendo o próprio acionista, o próprio investidor. Então, acaba caindo no viés do... Na verdade, eu vou no Rame Country Bias, que é o viés que acaba te prendendo aqui no Brasil, certo? Então, muitas pessoas ficam, não, mas por que eu vou investir em dólar? Eu não tenho conta em dólar. Por que eu vou... por que eu vou ficar investindo em outra moeda, em dólar, em euro? Por quê? Eu pago minha conta de luz em real, eu recebo em real, meus gastos são em reais. Beleza. E as commodities? O Brasil é um país de commodities. Você vai ficar dependendo do real? Enquanto as commodities estão explodindo, você vai ficar cada vez mais pobre em questões globais, seu patrimônio só se deteriorando. Realmente, as pessoas que alegam isso precisam de uma mudança de pensamento aí, precisam enxergar realmente a estrutura. Primeiro, que não tem demanda mundial por real, não tem dívida em real, nada é negociado em real no mundo. Então, o real é pouco movimentado. Beleza? Nossa, 1 hora de live já, hein, galera? Só para falar os piores. Agora eu vou dar uma acelerada, mas antes eu vou pegar esse gráfico aqui para a gente começar a falar dos melhores. Vou pegar esse gráfico aqui. Agora a gente vai estar falando dos melhores ativos. Agora chegamos realmente onde vocês estavam esperando. Beleza, gente? Então estamos aqui. Esse daqui é um gráfico feito anualmente. Todos os anos ele é feito, se eu não me engano, pela Goldman Sachs, Morgan Stanley, enfim, por algum banco, por alguma estrutura financeira americana muito bem feita. E aqui a gente tem o patrimônio e aqui os tipos de ativos que eles investem. Isso daqui tem alguns ativos que eu nem considero ativos, né? Como primeira a casa própria, carros e tudo mais, seguros de vida. Mas olha a diferença. O quanto a casa primária, né, a casa própria,
e o carro representam para uma pessoa que tem patrimônio de menos de 10 mil dólares. E olha o padrão aqui batendo na nossa porta novamente. Aqui a gente vê o quanto maior o patrimônio, mais a gente vê as pessoas investindo em ações, ó, os estoques vem subindo. Nossa, aqui quase nem existe, aqui existe um pouco, aqui vem crescendo. A partir de 10 milhões a gente vê certa representatividade, e com 1 bi a gente vê uma... na verdade, com 100 milhões a gente vê uma representatividade maior. A gente vê ó, ativos de renda fixa, fundos sob gestão, né? Ativos sob gestão, na verdade. A gente vê aqui, ó, imóveis. A tendência é que quanto maior patrimônio, menos imóveis você vai ter, porque você vai ter mais empresas. E querendo ou não, aqui eu acho que é até meio redundante você pegar estoques e você pegar business interests, que são o quê? Isso daqui são os negócios próprios. Mas se você for ver, as ações também são empresas. A diferença vai ser sua participação dentro. O empreendedorismo vale a pena, esse daqui, esse gráfico é prova disso. E as ações também valem a pena. E você consegue conciliar tudo muito bem. Então a gente vê aqui que o padrão é o quê? Os bilionários, eles fazem o quê? Eles investem em empresas e também investem em ações. Beleza? Eles investem também em real estate, em ativos de renda fixa, certo? Então, aqui eu vou começar falando dos melhores ativos pelo mais fácil, pelo Fixed. Mais fácil? Não, né? Mais simples, talvez. Fixed Income Investments. Renda fixa americana. Aqui eu vou dar uma passada rápida. O que a gente vai ver aqui? A gente vai ver o que são bills. Primeiro, na verdade, só me brilha os olhos. Renda fixa do Tesouro Americano. Eu não ligo para corporate bonds, municipal securities, enfim, outros ativos de renda fixa. Aqui, meu foco é o que é Treasury americano. Só isso que eu quero saber. Eu só estou me importando com esse tipo de ativo, que é o ativo livre de risco do mundo. Beleza? Então existem basicamente 4 tipos. Existem o T, que é o de Treasury, Bills, renda fixa, pré-fixada, de curto prazo, até 1 ano. Tem as T-Notes, Notes, renda fixa, pré-fixada, de médio prazo. Se eu não me engano, é até 5 anos, eu acho. E tem as T-Bonds. Renda fixa, pré-fixada, de longo prazo. Maior que 10 anos. Além disso, existem o último, que são as TIPS, que é renda fixa atrelada à inflação. Lá nos Estados Unidos é como se fosse o CPI proporcional ao IPCA. Beleza? Então, na verdade, Mariano, vou chegar nesse ponto agora. Treasury de... Eu não olho esses daqui. Esses daqui eu não olho, porque o duration é muito alto. Então, quando há uma oscilação na curva de juros, isso daí acaba despencando e a gente está nas mínimas e as curvas de juros estão começando a despontar para cima novamente. Então, meu foco é 100% aqui. Porque o duration é baixo, a oscilação é baixa. Se a gente for ver, eu peguei o gráfico do SHV para dar uma aula do curso.
E nos últimos 5 anos, 5 ou 10 anos, não, 5 anos, ele oscilou entre o cume, né, entre a parte mínima e a parte máxima, ele oscilou acho que no máximo $1 em 5 anos. Então é isso que a gente está buscando. Eu também não nem busco muito sobre tips, beleza? T-bills aqui, ou no caso, ou renda fixa pré-fixada. Ou pós-fixada, na verdade. Que é o que eles chamam de taxa flutuante. Que é o caso do TFLO, que é um ETF de pós-fixada, né? De taxas oscilantes aí. Beleza? Então a renda fixa seria isso. Mas até nos Estados Unidos tem desse. Sim, sim. É que isso daí, quem tem acesso é quem tem o terminal Bloomberg. Mas a tendência da taxa de juros americana é subir muito, subir muito. As taxas lá zero barra negativas não são nada sustentáveis. Existe um critério que é a regra de Taylor, o critério de Taylor, que ele utiliza uma série de indicadores para mostrar o quanto deveria ser a taxa de juros mínima de tais países. Lá nos Estados Unidos, o critério de Taylor está mandando, se eu não me engano, a taxa de juros ser entre 3 e 4,5%. E a gente está nas taxas mínimas aí, quase zero. Beleza? Então a gente já viu renda fixa. Agora vamos ver estoques. Opa! Isso daqui eu já deixei no jeito para não levar muito tempo. Deixa eu ver se tá tudo certo, tá tudo certo. Aqui eu tenho um gráfico da representatividade de cada setor frente à economia americana. Então a gente vê aqui que a maior concentração é no setor tecnologia e tudo mais. E aqui eu traduzi cada setor. Então, se você seguir do Basic Materials para cá, é a ordem que tá. Materiais básicos, que é a parte são os químicos, o aço, o minério, mineração em si, consumo cíclico, a gente tem os automotivos, como Tesla, restaurantes, varejo, viagens. O financeiro são os bancos, seguradoras. Os imóveis são os próprios REITs, mas também tem as empresas de real estate que não são REITs. O consumo defensivo são empresas de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, como Coca-Cola e até Ambev, John Walker e tudo mais. Comidas, como a própria Hormel Foods. Tem o varejo, que é o de consumo defensivo, que eu tô até com ele aqui. Aqui. A gente vê cyclical. Onde que tá? Deixa eu ver, eu acho que eu passei. Consumer defensive. Vamos ver quais são os varejos que são defensivos. Ó, Walmart, Costco, Target, ou seja, são varejos que se sustentam. Não são aqueles varejos tão frágeis como a gente tem no setor de consumo cíclico. Beleza? Saúde, a gente tem biotecnologia, fármacos, planos de saúde, produtos médicos, diagnósticos, utilidade pública. A gente tem as empresas que são regulamentadas e as empresas que são independentes. Isso daqui tem governo, isso daqui não tem governo. Comunicações, tem as telecomunicações, AT&T, a T-Mobile, empresas de mídia também que elas se encaixam. Empresas de energia, nesse caso energia aqui são o que eles têm aqui, que são a parte de energy, produção de petróleo, extração, né, de petróleo, de óleo e gás, outras fontes de energia e tudo mais. Bens industriais, aeroespacial e defesa, que isso daqui é um setor que os Estados Unidos está sempre em guerra com alguém, então tende a se beneficiar. Setor de construção, produtos industriais, transporte, gestão de resíduos, que é o waste management. E a tecnologia a gente tem 3 grandes grupos, que é software, hardware e semicondutores. Beleza, gente? Então, os principais ativos, né? E dentre esses, o ETF também. Aqui, deixa eu colocar também o ETF de ativos. Que eu acredito que os ETFs só são intermédio. Você descartando aquilo que você não entende, que são principalmente os ETFs
tá até rugindo aqui. Tem que parar de ficar bebendo muita água, senão não consigo fazer uma live grande aí. Beleza? Se tiver qualquer dúvida aí, pessoal, pode ir mandando. Então eu vou abrir o chat, cadê? Aqui. Setor de jogos, eles podem se encaixar dentro da parte de tecnologia com softwares. Os jogos que você diz seriam jogos como a EA Sports e tudo mais. O Luizão já falou aí. É realmente isso. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Na terça-feira que vem, se eu fosse vocês, eu aproveitaria que a gente vai estar falando sobre o Vera Investing, sobre investimento de valor. Então, se vocês já tiverem qualquer dúvida, podem mandar lá no nosso grupo Telegram, que eu vou estar captando as dúvidas. E a semana que vem vai ser um momento bem interessante. Vai ser nossa última live, que vai ficar gravada aqui. As outras lives vão sair do ar após 7 dias. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa live. A gente não conseguiu bater a meta aí, mas depois, Luiz, Mariano e até o Guilherme aí, vocês que participaram. Se vocês quiserem essa apostila que eu falei, é só vocês me mandarem ou um direct lá no Instagram ou me chamarem no próprio Telegram que eu disponibilizo essa, essa apostila, né, esse e-book aí com as 500 empresas analisadas. Beleza, gente? Então vocês sabem onde me encontrar. Lá no Instagram tô sempre online, Telegram mais ainda. Beleza, gente? Então